Olá pessoal, sou a professora Nayara e nós vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje é dia 21 de julho e nós vamos começar falando dos minerais e minérios. Na sequência, vou explicar para vocês sobre os diferentes tipos de rochas. Bom, vamos lá. Vou explicar a diferença entre minerais e minérios. A diferença, pessoal, vai estar basicamente no valor agregado, tá? Podem acompanhar na apostila de vocês, essa é a página 21, tá? Podem grifar as partes que está grifado aqui, que vai ajudar na hora de resolver os exercícios. Os minerais formam as rochas, ou seja, cada rocha é formada por um conjunto de minerais. Uma rocha é, portanto, o agregado deles. Os minerais podem ser metálicos, como o ferro e o cobre, ou não metálicos, como o granito. Aqui, ó, nós temos um exemplo do minério, tá? Esse é o minério de ferro, tá vendo? Qual que é a diferença desse minério, desse mineral, né, para o minério? Por sua vez, os minérios são aqueles minerais ou rochas que têm valor comercial. Então, gente, os minérios, eles têm valor comercial. O que é valor comercial? Ele é mais fácil de ser comercializado, certo? Ou seja, são úteis tecnologicamente viáveis para sua retirada, tá? Conhecida como mineração. Então, aqui a gente tem o minério de ferro, tá vendo? Ó, desse minério se faz essas ligas de ferro e tudo que é feito de ferro. Ou seja, o minério de ferro, ele tem muito valor agregado. No nosso dia a dia, quantas são as coisas que são feitas de ferro, certo? E tudo isso é extraído da natureza. Diferente dos minerais, que normalmente não tem tanto valor agregado. Então, vamos lá. As rochas. Nós vamos ver agora os diferentes tipos de rochas, tá? Existem vários tipos e, mais detalhadamente, 3 são os principais, certo? As rochas são agregados sólidos de um ou mais minerais, conforme vimos. É possível descobrir do que são constituídas por meio da análise de sua composição. Vamos descer aqui para não ficar extenso o vídeo, ó. Primeiro tipo de rocha, rochas magmáticas ou ígneas. Então, a gente pode chamar elas de magmáticas ou de ígneas, tá? Olha o nome, magmáticas. Não lembra de alguma coisa? Magma, certo? O que é o magma mesmo? Lembra? Aquele material pastoso que sai dos vulcões. Isso mesmo, esse tipo de rocha é formado por magma, tá? É um processo lento, demorado, não foi da noite para o dia, demorou milhares de anos para esse magma sair do vulcão, se resfriar e dar formação a esse tipo de rocha, certo? Podem grifar aí, ó. Resultam da solidificação do magma, por isso apresentam esse nome. Em dado momento, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, a Terra era formada exclusivamente desse material. Nós temos 2 tipos de rochas magmáticas, que são as intrusivas e as extrusivas, ou seja, aquele magma que saiu do vulcão e se resfriou, ele pode ter se resfriado por dentro da Terra, entre camadas de terra, tá? Ou ele pode ter se resfriado extrusivamente, ou seja, por fora da Terra. Ah, professora, mas qual a diferença? A diferença, gente, vai ser no tipo de rocha, tá? Ela continua sendo uma rocha magmática, mas se ela é uma rocha magmática intrusiva, tá? Ela vai dar origem a um tipo específico de derivado, e se ela é intrusiva, vai ser um outro tipo. Então, vamos lá, ó. As intrusivas. O basalto é uma extrusiva, tá? Que tá aqui, ó. Basalto. Ou seja, ela se resfriou por fora. E o granito,
que é uma rocha magmática intrusiva, ou seja, ela se resfriou embaixo da terra, certo? Esse granito aqui vocês vão reconhecer, gente. Normalmente é usado nas pias de banheiro, tem mesas feitas de granito, tá? E o basalto, ó, aquelas pedrinhas, aquelas pedregulhozinhos, né? Que é formado, dá para fazer calçada, dá para fazer várias coisas, certo? Então, rocha magmática, vocês já lembram que a formação dela é uma formação vulcânica, certo? Rochas sedimentares. É um outro tipo de rocha, gente. Já anota aí. Sedimentar nos lembra a palavrinha sedimentos. É porque é disso que ela é formada, tá? Como o próprio nome sugere, as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos, provenientes de outras rochas ou de material orgânico. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas por milhares e milhares de pequenos sedimentos, como se fossem grãozinhos de areia, que vão se juntando, certo? Esse tipo de rocha, gente, ele costuma ser mais antigo, tá? E é nele que nós vamos encontrar os fósseis, restos de animais, né? De animais, inclusive, muito antigos. E vamos encontrar nas rochas sedimentares também, nesse tipo de formação, combustíveis fósseis. Além dos combustíveis fósseis, tem também os fósseis, certo? Combustíveis fósseis a gente pode denominar um petróleo, por exemplo. No que é usado as rochas sedimentares? A gente viu que a magmática pode ser usada para fazer bancadas, tá vendo? Ó, o granito, que é muito utilizado, o basalto. Mas e as sedimentares? Elas são usadas para alguma coisa pelo homem? Com certeza, gente, ó. As rochas sedimentares, elas são usadas revestimento de construções, fornecimento de areia. Isso, areia, porque as rochas sedimentares, elas podem ir se desfazendo e dar a formação de areia. E na construção a gente usa muito areia, certo? Fabricação de vidro. Vidro é feito de areia, tá? Alguns tipos de vidro. E concreto, fabricação de cerâmica com argila ou mesmo alimentação, como o sal, entre outros. Então, o sal que a gente consome, ele é extraído de áreas onde possui rochas sedimentares, certo? Aqui é um exemplo, ó, de rocha sedimentar, dá para ver que ela é muito antiga. Essa área aqui, ó, é uma área que está sofrendo intemperismo, o vento está tirando as partículas dessa área aqui, por isso que ela está ficando mais fina embaixo. Por fim, as rochas metamórficas. Percebam, gente, que para vocês memorizar, eu acho legal prestar bastante atenção no nome, tá? O nome já nos remete muitas coisas sobre as rochas. Por exemplo, as rochas metamórficas, como o nome diz, sofreu uma metamorfose, ou seja, uma mudança, tá? Ela teve uma mudança na sua estrutura. Essa rocha metamórfica pode ser que ela era uma rocha sedimentar, e aí, devido à temperatura, várias outras coisas, ela sofreu transformação e já não é mais uma rocha sedimentar, ela passa a ser uma rocha metamórfica. Ou até mesmo uma rocha magmática, que sofreu modificação, né, ou pela temperatura ou pela pressão e se tornou uma rocha metamórfica, tá? Lembra de metamorfose, que metamorfose significa mudança, então é esse tipo de rocha aqui, certo? Exemplos de rochas metamórficas. A gente vai ter principalmente o mármore e a ardósia. O mármore ele é usado também muito em casa, tá? A gente tem mesas de mármore, tem estruturas, certo? E várias outras coisas. Aqui está mostrando o ciclo das rochas, tá vendo? Ó, o magma saindo pelo vulcão e ele vai se solidificar aqui em cima, ó, e vai virar uma rocha, tá? Enfim, pessoal,
essa foi nossa aula, onde eu expliquei os tipos de rochas. Eu vou deixar uma perguntinha para ver se vocês assistiram mesmo até o final do vídeo, para vocês responderem lá na folhinha de atividade. A perguntinha que eu vou deixar, deixa eu só aparecer aqui de novo. A perguntinha que eu vou deixar é: qual é o tipo de rocha mais antigo de todos e o tipo de rocha, né? Ainda assim falando do mesmo tipo, né? Que a gente encontra os fósseis, que a gente encontra aí também petróleo. Podem colocar essa questão como sendo uma pergunta, pode copiar, né? Qual é o tipo de rocha mais antigo em que encontramos também petróleo e os fósseis. E aí vocês vão responder, tá bom? Bom estudo para vocês e até mais!